Olá, compadres! Estamos começando aqui mais um vídeo do GeoProsa. Hoje nós vamos aproveitar que agora o mundo aí deu uma sossegada, né? Pra gente falar de algo mais, tipo, pouco conhecido, mas que tem muita importância, né? Que é a Guerra dos Sete Anos. Uma guerra muito pouco conhecida, né, por parte das pessoas, mas que tem uma importância muito grande. Eu fiz aqui um compilado de dados importantes, depois nós vamos refletir sobre esses dados, né? Mas antes de a gente ir para o conteúdo, vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, errei o mesmo erro da semana passada. E, se possível, já deixa um comentário agora no começo do vídeo, e depois comenta outra coisa que você achou do vídeo, assim, para poder ajudar a crescer o canal, porque como você pode ver, né, toda essa infraestrutura aqui, ela não é barata, ela teve um custo, e nós estamos buscando trazer o melhor para você das nossas três iniciativas, né, que é aqui o GeoProsa, o projeto Malaquias e nosso maior projeto que é o Prosa de Compadre, né? Mas sem mais delongas, assim, falando um pouco mais sobre essa Guerra dos Sete Anos, né? Ela é uma guerra que ela se iniciou no século XVIII, na Europa, e se espalhou pelas suas colônias, né? O conflito começa com a disputa pela sucessão do trono austríaco, a invasão da Silésia pela Prússia, né, liderada por Frederico II, também conhecido como Frederico o Grande, que diga de se passagem era uma pessoa bem excêntrica, ele divergia muito do que era visto a imagem da elite prussiana. Nessa época você tinha esse ar dos prussianos, para quem entende um pouco mais, que eles eram muito militaristas, a gente já vai tratar disso, mas era mais a elite, o povo, ele era um povo mais filosófico e não tão assim, que a gente vai tratar um pouco mais à frente, né. Você teve ali nessa guerra a Prússia se aliando primariamente à Grã-Bretanha, né? E a França à Áustria, né? Nisso, o conflito ele se arrastou principalmente com a França e a Grã-Bretanha, né? Indo para suas colônias e tudo mais, né? E tendo batalhas por todo o globo, como na região de Bengala, na Índia, como a região do Caribe, ou a região ali da Louisiana, que pertencia à França, né? Entre outras regiões no próprio continente europeu, com a França tentando invadir a Inglaterra, ou Grã-Bretanha, que é o conjunto das ilhas, a Grã-Bretanha também tentando invadir a França, ambos fracassaram nas suas invasões, né? E então, daí que eu tenho mais aqui de informação, a Grã-Bretanha, ela emerge desse conflito como a maior potência mundial. Então, o que é a consequência que a gente tem à primeira vista aí, que a Inglaterra, ou Grã-Bretanha, ela nasceu como a potência militar maior no mundo. A França ela foi forçada a abrir mão das suas colônias que ela tinha na América do Norte, né? Ela depois disso ela vai procurar as colônias na África e na Ásia Menor, aquela região onde é a Indochina, composta pelo Vietnã, Laos e Camboja. A Espanha no final da guerra ela entra pró França, mas a Inglaterra faz um acordo com ela, onde ele cede a região do México, ali que já era bem grande, ela é ampliada, pegando todo o norte, né? E daí o que a gente tem de interessante? Vamos deixar por enquanto a derrota francesa um pouco de lado e vamos para a Prússia. A Prússia ela sai bem debilitada, mas porém bem temida, né? E aí você começa a ter o início daquela identidade prussiana que lá logo após a Segunda Guerra Mundial passa a ser proibida na Alemanha. Tanto que na Alemanha até os dias de hoje, por causa das potências vencedoras, um alemão não pode se denominar prussiano, ele pode se denominar bávaro, saxão, anglo, mas não prussiano. Por quê? Frederico II, ou Frederico Grande, nessas guerras dos 7 anos, ele percebia que mesmo tendo exércitos maiores, muitas vezes ele perdia a batalha para exércitos menor. E ele, junto com um general chamado Clovis, que tinha um desejo também de refutar Sun Tzu, eles começaram a observar como que eles fariam isso para os alemães, seus soldados, eles pararem, né? Eu vou usar como sinônimo alemães e prussianos, né? Então, peço que vocês entendam. Eles resolveram então criar a escola pública para mudar esse cenário. Daí na escola pública, a criança era desde cedo ensinada que ele tinha que amar a pátria e tudo mais. Porque o que o prussiano médio pensava? Ele, por que eu vou lutar uma guerra onde o território meu não está sendo invadido, mas sim vou invadir o território de outra pessoa e prejudicar essa pessoa? Então, quando ele via que a batalha estava ficando quente, ele fugia. E depois desse processo doutrinatório que a gente teve no início da escolaridade pública, que foi a Prússia, o primeiro país do mundo a instituir a escola pública de forma sistemática e uniforme, a Prússia começa a ter esse ganho da sua identidade militar prussiana.
Tanto que durante um tempo surgiu uma piada que eles falavam que a Prússia não tinha um exército, mas sim que um exército tinha a Prússia. Ou seja, era basicamente um estado fascista que existia para fazer guerra. Muitos falam que Roma era um estado de guerra. Não, não era um estado de buscava fazer guerra. Roma apenas, a maior parte das suas conquistas era por vingança, né? Mal assimilado esse pensamento. E Esparta nem vou entrar porque eu acredito que se vocês assistirem o vídeo do Thiago Braga no Brasão de Armas, ele pode explicar melhor sobre Esparta do que eu e também sobre os daneses. Mas a Prússia a gente pode dizer como sendo o primeiro estado voltado para a guerra. E essa identidade ela começa a surgir a partir do término dessa Guerra dos Sete Anos, onde a Prússia começa a ter muitas reformas, né? E depois ela é consolidada com Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, onde depois ele implementa a saúde pública lá, tomando das santas casas para ele diminuir a influência da Igreja Católica lá e aumentar a questão nacionalista, consolidando então que daí a gente vem ver a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, posteriores isso, a gente tem também a Guerra de Napoleão, que é uma consequência dessa Guerra dos Sete Anos, porque assim que a França ela saiu derrotada, ela saiu com um intuito de vingança, um intuito muito forte de querer se vingar, onde foi enfraquecendo a credibilidade da monarquia. Mas acho que o principal lugar que a gente pode chegar para citar é na região da América, das 13 colônias, que atualmente é os Estados Unidos. A Inglaterra, quando ela venceu a França, aquele território que era conhecido como a Louisiana, que hoje é um estado pequeno, mas que naquele período se estendia até o norte do território americano, peço desculpa por não ter postado a imagem aqui, hoje eu não pensei nisso, é muito grande. Uma parte ficou sim para os espanhóis, mas a maior parte ficou para quem? Para os ingleses, né? Também vou usar como sinônimo ingleses e britânicos aqui. A Inglaterra, para poder conter um pouco a revolta indígena, ela criou uma gigantesca reserva indígena. Mas o que que isso aconteceu? Isso fez com que os colonos dela, nessas 3 colônias, eles não pudessem mais expandir em direção ao oeste. Eles já tinham um certo desejo de emancipação, mas para isso eles queriam ter ligamento com os dois oceanos, porque eles sabiam que isso era muito importante. No futuro a gente vai tratar sobre o porquê que os Estados Unidos dão certo, como a geografia dele ajuda em tudo, né? E sem contar que a Inglaterra saiu muito endividada, porque guerra custa caro, né? E nisso, a Inglaterra foi buscar, nesse momento, quem que era a joia da coroa eram as 3 colônias, porque a Inglaterra não tinha dominado a Índia era um estado soberano, algumas partes vassalas, principescos, tudo mais, mas a Índia não era ainda a joia da coroa britânica, né? Então, cobrando muitos impostos, isso foi lá o que fez acontecer a Guerra de Secessão, a Guerra de Independência Americana, onde fez com que os colonos americanos iniciassem essa guerra sangrenta contra o seu progenitor, vamos assim dizer, a Inglaterra, por causa dos impostos, por causa dessa questão indígena, né? E também porque já tinham o desejo de crescer e se expandir. Então você observa que essa guerra dos 7 anos, a gente pode dizer que ela é uma guerra de escala global. Por quê? Porque teve conflitos em colônias na África, na Índia, na América, e trouxe repercussões que refletem na geopolítica do mundo até os dias de hoje. Porque ela fez com que o ímpeto não só de se emancipar das 13 colônias, mas sim de criar toda uma identidade fosse muito grande. Isso fez com que hoje você veja todo esse nacionalismo que você tem nos Estados Unidos. Isso é muito rastreado até essa guerra dos 7 anos. Não especificamente a guerra, mas as consequências dessa guerra. Os altos impostos, essa grande reserva indígena que os ingleses criaram. E depois, se a gente lembrar que mais ou menos 60% de toda a pólvora e munição que os americanos, vamos assim dizer, vou usar como americanos como sinônimo de colonos, utilizavam, vinha da França. E a França se deu uma esquadra gigantesca de 10 mil homens para combater a esquadra britânica. Então, muito da vitória americana nessa guerra de independência se dá à França. Então, eu espero que você tenha entendido, fique por dentro das novidades aqui no canal, os vídeos e tudo mais. E um forte abraço e até mais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar um comentário aí do que você achou. E vai lá conferir nossos outros projetos, o Proto de Compadre e o Projeto Malaquias. Um forte abraço e até mais.